Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós estamos partindo então para o terceiro vídeo, trazendo excertos, comentários, análises, interpretação do livro Cirurgias Espirituais de José Arigó, de autoria de Leida Lúcia de Oliveira, tá certo? Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal, clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? É gratuito, evidentemente, e você estará nos ajudando então a dar mais relevância, visibilidade ao canal e assim a levar os nossos vídeos para um número maior de pessoas, a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Contamos com o seu apoio. Desde já, muito obrigado. A essa altura, já estamos na página 44 do livro e a dona Leida nos diz o seguinte: no começo da mediunidade de Arigó, o processo de incorporação era mais conturbado. O médium ficava aturdido, cambaleante e fazia sinal com as mãos para que José Nilo o amparasse. Os olhos ficavam reluzentes, sua fisionomia mudava e falava com sotaque alemão bem carregado. Sua personalidade era bem diversa. Às vezes falava às pessoas verdades que nem sempre gostavam de ouvir, e outras fazia algumas brincadeiras e ainda, se emocionava diante dos sofrimentos daqueles doentes que iam procurá-lo. Nós podíamos sentir as vibrações desses sentimentos amorosos quando chegava o Dr. Fritz às lágrimas. Durante o atendimento, ele não tinha tempo de ouvir as histórias compridas de cada pessoa e, por isso, tinha de usar de meias palavras para conseguir atender diariamente tanta gente. Diante de determinadas situações, o médico alemão tinha mesmo que ser enérgico, pois aconteciam coisas absurdas pela ignorância e fanatismo de determinadas pessoas. Entre tantos casos, um dia chegou ao centro uma senhora do interior paulista para falar com Arigó. Portava consigo um saco grande e pesado, bem amarrado, e não o largava por nada. Abraçava-o junto ao seu corpo. Quando entrou na fila, falei-lhe que poderia deixar o saco no canto da sala, mas ela não me atendeu. Chegando em frente à mesa do Dr. Fritz, foi logo dizendo: quero que o senhor dê um jeito de ressuscitar estes leitões que minha vizinha matou. Ela deu veneno para a minha criação toda. Queria também que faça um trabalhinho para que ela pague, melhor dizendo, a maldade que fez. Quero me vingar dela. Dr. Fritz respondeu: a senhora bateu em porta errada. Aqui nós não fazemos trabalho, apenas curamos em nome de Jesus. E agora, leve seus leitões para bem longe. A mulher ficou brava, fez o maior escândalo, desamarrou o saco e espalhou os leitões pelo chão. O cheiro era insuportável, pois eles já estavam em decomposição dentro do saco por mais de 5 dias. Muitas pessoas tiveram que sair do salão por não suportarem o cheiro. O Dr. Fritz pediu ao Altomir que mandasse alguém enterrá-los, e o Dr. Fritz respondeu à mulher. Então veja-se, Dona Leida faz um relato aqui de dois aspectos bastante importantes, né? Primeiro que no começo, né, nos primeiros tempos em que Arigó incorporava o Dr. Fritz, o processo de incorporação era mais conturbado, né? Ele ficava aturdido, cambaleante e algumas vezes precisava ser amparado, inclusive, por pessoas, né, que colaboravam com ele no atendimento. E outro aspecto é esse que ela menciona no final, quer dizer, a ignorância de certas pessoas, né, faziam achar que, por exemplo, Arigó era capaz de ressuscitar, né, seres que já estavam mortos, enfim, queriam fazer trabalhos no estilo, né, macumba, coisa que o valha, para se vingar de alguém, quer dizer. Então veja-se que o simples fato do indivíduo se dedicar a atender as pessoas, buscar o bem, né, do próximo, etc., não é por si uma garantia, ou enfim, de forma alguma é uma garantia de que ele estará livre de problemas, de percalços, aborrecimentos, né? de sabores, de episódios, né, desagradáveis, mesmo com aqueles aos quais ele busca ajudar. Né? O próprio bem, a própria prática do bem, muitas vezes não consegue passar impune. Né? O próprio bem tem também os seus percalços e as suas dificuldades. Não nos iludamos
com relação a isso. Prossegue então Dona Leida. Outras pessoas ainda faziam-lhe pedidos absurdos, chegando algumas a pedir que ele indicasse os números que seriam sorteados na loteria. Veja-se só, né? Veja-se só. Outro fato que marcava a personalidade de Dr. Fritz era o seu acentuado interesse pela música. Sempre que algum cantor ia se consultar, ele pedia que ele cantasse uma música. Entre todos que lá estiveram, um dia o cantor Carlos Galhardo aguardava sua vez de ser atendido. Dr. Fritz o descobriu na fila, parou o atendimento e pediu a ele que cantasse uma música. Então veja-se esse episódio realmente interessante, né? O espírito que do Dr. Fritz, né, que Arigó incorporava, tinha esse interesse, né, por música e expressava isso, né? Quando estava incorporado, chegando inclusive nesse caso a parar o atendimento para pedir que um cantor que ali se encontrava cantasse para ele uma canção, né? Na sequência, a Dona Leida nos traz aqui algumas informações importantes com relação às receitas, né, às prescrições médicas que Arigó fazia. Então, esse item aqui, já na página 79, é intitulado O Receituário Mediúnico, e nos diz: o atendimento se dava da seguinte maneira: sentado atrás de uma mesinha rústica, quando o doente chegava à sua frente, Dr. Fritz perguntava: seu nome? Quantos anos tem? Onde mora? Quando o paciente começava a falar sobre sua doença, Dr. Fritz retrucava, dizendo: não precisa dizer nada, eu já sei tudo. Sobre uma pilha de papel branco, como que contraída por algo sobrenatural, sua mão segurava uma caneta que, de vez em quando, era molhada dentro de um tinteiro e assim escrevia nas receitas. Às vezes, Arigó dava receitas sem estar mediunizado, apenas ouvia a voz do Dr. Fritz ditando os remédios. Então, isso já foi dito em algum momento aqui, e peço então a quem se interessar pelo fenômeno Arigó, né, que realmente é interessantíssimo, não deixe de acompanhar até o final, né, digamos, o trazimento aqui, né, de excertos e comentários deste livro, mas há também um outro conjunto de vídeos sobre o livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, de Herculano Pires, e sobre o livro Arigó, o Cirurgião da Faca Enferrujada, do americano John Fuller, né? E também, então, nesse outro livro, nesse último que eu mencionei, já chegamos a mencionar esse fato, enfim, é mencionado esse fato, né? Que Arigó possuía vários tipos de mediunidade, né? Tanto ele incorporava o Dr. Fritz, quer dizer, o Dr. Fritz efetivamente, né, atuava através dele, inclusive muitas vezes exibia o fenômeno, né, da psicofonia, mas era também um médium audiente, né, Arigó. E muitas vezes ele não estava mediunizado, por assim dizer, incorporado, enfim, né? Como diz aqui a Dona Leida, ele apenas ouvia a voz do Dr. Fritz ditando os remédios para ele, né? Enquanto os enfermos estão esperando na fila, a equipe de médicos do espaço, dos quais o Dr. Fritz existiam 16 no total, de diversas especialidades, estudam e examinam a cada um dos enfermos. Eles comunicam com o Dr. Fritz o resultado e ele me fala ao ouvido, né? Então, segundo a Dona Leida, eram 16 médicos no total, né? O Dr. Fritz apenas ele liderava essa equipe, não era o único médico na equipe, né? Ele liderava essa equipe. Mas essa equipe contava então todo com 16 médicos. Então, enquanto, né, Arigó estava atendendo uma pessoa, esses médicos, né, do mundo espiritual já examinavam as pessoas que estavam na fila, né? Isso talvez explique, né, enfim, entendo que é uma boa explicação para o fato de que muitas vezes o Arigó atendia cada pessoa em menos de um minuto. A pessoa mal sentava, não falava nada e ele já estava a prescrever, né, aquilo de que ela necessitava. Isso seria uma boa explicação por certo, né? Enquanto as pessoas ainda se encontravam na fila, os outros médicos, então, do mundo espiritual já as examinavam e por isso, então, né, passavam essas informações ao Dr. Fritz, e o Dr. Fritz, então, já podia passar para Arigó, informar Arigó o que era necessário prescrever, né, que era necessário prescrever. Mas, enfim, como disse, aqui nós temos, né, excertos, né, do livro,
né? É uma obra relativamente extensa, né? São cerca de 500 páginas, da qual leitura, né, que eu recomendo fortemente, né? Mas enfim, o que traremos aqui, como trouxemos em outros momentos, né, de outros livros, são excertos, né, fragmentos, frações, né, de forma tal que nesse momento nós saltaremos já aqui para a página de número a página de número 90, é isso? Não, página de número 86. 86. E a dona Leida nos diz: a afinidade e o relacionamento do que Dr. Fritz tinha com Arigó era incrível. Durante os 5 dias úteis da semana, era intensa a integração mediúnica entre ambos, diariamente por 9 a 10 horas, e em qualquer lugar que se encontrasse o médico alemão lhe falava ao ouvido. Muitas vezes, quando estava conversando, Arigó de repente virava a cabeça para o lado ao ouvir a voz de Dr. Fritz, deixando por alguns momentos de dar atenção para as pessoas. A identificação dele com o médico era profunda. Para se ter ideia desse envolvimento de Fritz e Arigó, vou narrar um fato que presenciei. Ela vai narrar aqui na sequência e nós vamos mencionar aqui já esse fato, mas esse ponto merece um comentário, que é o seguinte, né? Como ela mesma informa aqui, né, a Arigó permanecia, enfim, integrado mediunicamente, não necessariamente incorporado, mas enfim, em contato, né, com o Dr. Fritz de 9 a 10 horas por dia. É bastante coisa, né? Isso todos os dias, durante cerca de 20 anos. Perceba-se que realmente é muita coisa, né? Possivelmente coisa única, talvez, enfim, na história da mediunidade. Tirando talvez a relação aí entre Chico Xavier e Emmanuel, não sei, né? Uma história realmente única, né? Uma realidade realmente única. Tá? Essa afinidade que no começo, nós, como comentamos há pouco, né? A incorporação, a interação mediúnica era um tanto conturbada, o médium chegava a sentir-se, né, tonto, etc., precisava ser amparado, mas a coisa foi progredindo, né, e chegou a um ponto que essa afinidade entre Arigó e o Dr. Fritz realmente tornou-se total e absoluta. Né? Fato realmente impressionante. Bom, Dona Leila então passa a narrar o caso, vamos narrar aqui este caso então. Após o golpe de março de 1964, Arigó me pediu que eu fosse com ele à casa de minha tia Mariquinha, em Conselheiro Lafayette, para buscar seu tio Sebastião de Oliveira, que lá se encontrava escondido da Polícia Federal. Ele estava sendo procurado por todo o país pelo fato de ser comunista. Tá? E aí ela prossegue, já avançando, chegando ao acontecimento aqui que importa mais relatar, ela diz o seguinte: continuamos a viagem e Arigó me disse: vou mostrar para você que Dr. Fritz está aqui conosco. Simplesmente retirou as mãos do volante, cruzou os braços e fomos de Lafayette, de Conselheiro Lafayette, né, a Congonhas. Não sei quantos quilômetros são, não cheguei a verificar no mapa, mas com certeza é uma distância bastante longa, né, enfim, são muitos quilômetros, né, sem que ele tocasse com as mãos a direção do carro. Nas curvas, o volante do carro virava sozinho para a esquerda ou para a direita, e as marchas eram mudadas sem o toque das mãos de Arigó. Então perceba-se que durante vários quilômetros, né? Quem quiser pode procurar aí no mapa, na internet e tal, entre a cidade de Conselheiro Lafayette e Congonhas, né? O carro, o Arigó retirou as mãos do volante e o volante girava sozinho, as marchas passavam sozinhas, né? E efetivamente, então, o carro obviamente não estava sendo controlado por Arigó. Um fenômeno realmente impressionante que mostra essa parceria total, né, entre o médium e o Dr. Fritz, porque nesse caso a Arigó fora buscar um parente, né? Enfim, que estava, né, numa certa cidade, por certa razão, tinha que se deslocar para outra, etc. e tal. Ele não foi propriamente curar pessoas ou qualquer coisa assim, foi ajudar um parente, etc. Quer dizer, e ainda assim o Dr. Fritz estava, né, com ele, por assim dizer, né, e atuando, né,
de alguma forma através dele em seu benefício. Quer dizer, algo realmente impressionante que demonstra a total e absoluto entrosamento, né, entre o médium e o espírito, no caso, com quem ele passou a ter grande afinidade. Realmente algo impressionante. Já na página 88, temos o seguinte: Dr. Fritz recebia ordens superiores que lhe mandavam cortar, rasgar, extrair vísceras e ainda receitar dessa ou daquela maneira. Dizia que era o elo mais próximo do médium, fazendo parte de uma equipe de médicos e colaboradores espirituais que tinha como coordenador espiritual o Frei Fabiano de Cristo. A equipe era formada por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Dr. Takarashi, ginecologista japonês, os franceses Dr. Gilbert e Dr. Charles Pierre, este oftalmologista, o médico brasileiro Dr. Laureano, além de vários outros, dentre eles um ortopedista e o próprio Dr. Fritz, cujas especialidades eram tumores e câncer, sendo que ele mesmo só fazia cirurgias dentro dessas especialidades, né? Então o Dr. Fritz, que era a quem Arigó incorporava, só fazia cirurgias dentro dessas especialidades, né? Quando você tinha aí casos de câncer, tumores, etc. Um esclarecimento muito interessante, e a dona Lida traz ainda aqui informações, né, de nomes de outros médicos, né, dos 16 ao todo, que compunham a equipe de médicos do mundo espiritual. Realmente informações muito interessantes, muito importantes, né? Digamos, em várias obras, biografias sobre Arigó, falando sobre a sua mediunidade, os seus fenômenos impressionantes, etc., você não vai encontrar esse tipo de detalhamento, né? Esse tipo de informação. E nunca é demais lembrar, quer dizer, esse livro tem um valor todo especial porque a dona Leida Lúcia fez parte durante vários anos da equipe que ajudava Arigó, né? No local onde ela atendia. Ela era responsável por, né, transcrever receitas, esse tipo de coisa. Enfim, ela atuou realmente no dia a dia do atendimento de Arigó, né? Perdão, no atendimento que Arigó fazia. Então, uma pessoa altamente qualificada, né, numa posição realmente privilegiada para fazer esse tipo de relato. Então, traz uma série de detalhes aqui que você não encontrará em outras obras, tá certo? Enfim, é um livro que vale, por certo, muito a pena de ser lido, de ser estudado. Prosseguindo, então, a equipe era composta de 16 médicos especialistas e estes, ao operarem, o faziam através do Dr. Fritz, já manifestado em Arigó, agindo como se estivesse encarnado. E por esse motivo, o médico alemão conversava o tempo inteiro com o público enquanto o bisturi, a faca, o canivete, nas mãos de Arigó, rasgava os tecidos ou fazia a raspagem dos olhos. Ele estava presente em todas as intervenções e ele coordenava a mediunidade de Arigó. Então, os outros médicos desencarnados, digamos, agiam através do Dr. Fritz, né? É o que ela diz aqui, a equipe era composta de 16 médicos especialistas e estes, ao operarem, o faziam através do Dr. Fritz já manifestado em Arigó, né? Então, Arigó incorporava o Dr. Fritz, algumas dessas cirurgias que envolviam, no caso, câncer, tumores e tal, eram feitas pelo próprio Dr. Fritz, né? Mas, muitas vezes, algum desses outros médicos da equipe, de total de 16, através do Dr. Fritz, que já estava incorporado em Arigó, também efetuavam suas cirurgias. Então, nesse momento, né, acho que não é incorreto dizer, não é apenas figurativamente falando, da mesma forma que Arigó atuava como um médium, né, com relação ao Dr. Fritz, nesses momentos o próprio Dr. Fritz, um desencarnado, né, atuava também como médium, né, propiciando a interação entre esses outros médicos da equipe espiritual e Arigó, em quem ele estava incorporado, né. Na sequência, então, a dona Leida continua ainda aqui na página 89. Dr. Fritz nos informava que a asepsia e a anestesia ficavam ao cuidado de Frei Fabiano de Cristo e eram impregnadas no ambiente. Devido a isso, descia de altas esferas um jorro de luz verde que contaminava o ambiente, realizando a asepsia geral, estancando a hemorragia
e produzia a anestesia dos pacientes, né? Então, conforme já mencionamos em outros momentos, né, na análise e interpretação de outras obras que já mencionamos aqui, enfim, o fato de não existir, né, anestesia, asepsia, etc., era apenas aparente, né? Não existiam anestesia, asepsia, etc., deste mundo. Mas a anestesia e a asepsia vinham do mundo espiritual, conforme a dona Leida descreve aqui. E esse detalhe é muito interessante, né? Devido a isso, descia de altas esferas um jorro de luz verde, né? Enfim, algo a ser estudado pela ciência espírita, né? Que jorro era esse? Que luz verde era essa? Né? Enfim, por que essa cor verde? Quer dizer, o que era exatamente isso? Enfim, como sabemos, não existe o sobrenatural. O que existe é o natural que nós não conhecemos, não compreendemos, né? Mas, por certo, a ciência espírita deve buscar compreender, deve buscar pesquisar e investigar, né? Bom, assim, o controle desse processo devia ser monitorado de maneira eficiente para que fosse bem dosado, né? Presenciei uma vez Dr. Fritz pedindo mais luz, que atingiu vários doentes que caíram em estado hipnótico, sonambúlico, né? Então veja-se que essa anestesia vindo do mundo espiritual, assim como a anestesia deste mundo, né, deve ser usada de maneira adequada, deve ser utilizada na dosagem adequada, né? Porque se assim não for, né, se houver um excesso, você vai, como nesse caso aqui, né, esse jorro de luz, digamos, né, veio do mundo espiritual, atingiu inclusive várias pessoas, né, vários doentes que caíram em estado hipnótico sonambúlico, quer dizer, atingiu várias pessoas, nesse caso não apenas, né, a que estivesse eventualmente sendo cirurgiada, e além disso foi em excesso com certeza, que várias delas ficaram num tipo de estado hipnótico, sonambúlico, etc., como relata aqui a dona Leida, né? Então, de novo, quer dizer, não existe o sobrenatural, o que existe é o natural que nós não compreendemos apropriadamente, né? Veja-se que nesse caso, quer dizer, essa anestesia que vinha do mundo espiritual, da mesma forma que a anestesia deste mundo, tem que ser aplicada com parcimônia, na dose adequada, etc., porque um excesso produzirá efeitos indesejados, né? Indesejados. Mas enfim, já mais adiante, página 94. Para desmascarar Arigó, um médico levou um doente paralítico numa cadeira de rodas, dizendo que ele havia sofrido uma trombose. Dr. Fritz pediu que o doente fosse retirado da sala e disse para o médico: "O senhor veio aqui para me experimentar. Ele não ficou paralítico com trombose alguma. Ele tem um câncer e é por isso que ficou paralítico." Surpreso, o médico disse que o diagnóstico estava certo. Então, episódios dessa natureza aconteciam com relativa frequência, né? Pessoas, né, médicos ou outros membros da igreja, muitas vezes, tentando desmascarar, né, Arigó, que eles entendiam que era um simples farsante, um impostor, armavam situações, né, criavam situações tentando desmascará-lo, mas ele sempre, né, terminava demonstrando que, na verdade, estava senhor da situação, sabia o que estava fazendo e, nesse caso, né, ter o diagnóstico correto aqui para o indivíduo que estava na cadeira de rodas, quando um médico houvera levado esse indivíduo tentando enganar, né, enfim, a ele, o Dr. Fritz, né? Então veja-se que Arigó, já mencionei isso algumas vezes em outros vídeos, ou enfim, analisando outros livros relativos a Arigó, mas nunca vale demais, nunca é demais comentar, acrescentar. Quer dizer, ele enfrentou violentas perseguições, contínuas e violentas perseguições, né, de membros da classe médica, da associação médica, da igreja católica, etc. Enfrentava a incompreensão daqueles que eles queriam ajudar, né, como o episódio daqueles que ele queria ajudar, como o episódio grotesco, né, daquela senhora que levou, né, animais, né, mortos, querendo que ele revivesse os bichinhos, e passava, por exemplo, por situações dessa natureza, né, indivíduos tentando, entre aspas, desmascará-lo, né, criando situações, quer dizer. Então, realmente, isso e sem falar na cobrança daqueles, né, que legitimamente, enfim, queriam ser ajudados, estavam doentes, etc., mas que muitas vezes, enfim, demandavam por demais, né, do médium, né? Quer dizer, no fim das contas, o indivíduo termina sendo
exigido, né, de todos, por todos os lados, né, de todas as formas. Então veja-se que, novamente, né, mesmo na prática do bem, né, o indivíduo, por certo, que não está imune, né, a uma série de dissabores, de desgastes, etc. Enfim, as dificuldades de todo aquele que tenta ajudar o próximo. Bom, a essa altura, um pouco mais adiante, Dr. Fritz falava no ouvido do médium, lhe passando informações sobre tudo. Um dia, quando Arigó estava almoçando, o espírito alemão lhe disse que dentro de alguns instantes ele receberia a visita mais importante do mundo. Ao ouvir batidas na porta, Arigó foi abri-la e avistou um homem totalmente envolvido em luz. E aquela figura reluzente, com voz mansa, disse: "Como vai, meu filho? Eu sou o Chico Xavier e vim lhe fazer uma visita." Ele ficou por mais de 3 horas conversando com Arigó sobre sua mediunidade, a cura das doenças, a doutrina espírita e sua missão como divulgador desta, né? Então, esse episódio ilustra esse momento, né, esse encontro histórico, né? Aconteceriam outros depois, enfim, mas esse primeiro encontro entre Arigó e Chico Xavier, né? Mas esse episódio também relata, quer dizer, o Dr. Fritz soprou, digamos, ao ouvido de Arigó que ele receberia uma visita, né? Visita mais importante do mundo, assim ele diz. Então, de novo, isso mostra o estreito, o extremamente próximo, o constante contato, né, do médium com o espírito que através dele agia, interagia, né? Esse contato, essa proximidade se tornou realmente absoluta, né, ao longo do tempo, né? E se tornou espontânea, natural, enfim. O médium, então, acostumou-se, né, com essa proximidade, com essa interação com o espírito desencarnado, nesse caso o Dr. Fritz. Prosseguindo então. Dr. Fritz foi encarregado de preparar seu instrumento mediúnico. Ele afirma que, antes de iniciar o trabalho de cura, Arigó foi observado e estudado pela espiritualidade por mais de 15 anos. Por mais de 15 anos. Né? Essa interação entre os dois não foi por acaso, não começou repentinamente. Né? Na verdade, Arigó foi sendo preparado para ser um instrumento mediúnico através do qual o Dr. Fritz interagiria. Né? Então ele foi observado e estudado pela espiritualidade por mais de 15 anos. E o médico alemão observava sua mediunidade, analisava suas reações psicológicas, fazendo experimentos vários, e ainda revelou que havia no planeta somente 2 médiuns capazes de realizar aquele trabalho. Um deles estaria na Inglaterra, cujo nome não nos foi revelado, e o outro era Arigó, aqui no Brasil. Então veja-se que realmente Dr. Fritz, enfim, a sua equipe estavam em busca de pessoas, né, de médiums, que teriam que ter habilidades realmente únicas, incomuns, extraordinárias, fenomenais, como foi o caso de Arigó. E ele relatou então, né, enfim, e a Dona Leida teve ciência disso, relatou a Arigó e Dona Leida teve ciência disso, né, que àquela época, pelo menos, só existiam no mundo 2 médiums capazes de fazer aquele trabalho. Um deles era o próprio Arigó, o outro seria uma pessoa, né, na Inglaterra. Então veja-se que numa população, né, que na época seria o quê? 5 bilhões, não sei, de pessoas no mundo. Atualmente são cerca de 8, na época talvez 5, qualquer coisa assim. Mas enfim, entre vários bilhões de pessoas no mundo, apenas 2, né, naquele momento possuiriam, né, exibiriam a mediunidade num nível tal, num grau tal, que as tornasse propícias, adequadas, né, para interagir, para agir para atuar como instrumento mediúnico, como Arigó fez, né, e realmente de maneira extraordinária, né, e contrariando, sob muitos aspectos, aquilo tudo que todos os experimentos, todos os relatos, todos os fatos, né, que desde o século XIX tinha se acumulado aí sobre mediunidade, fazendo coisas diferentes de qualquer outro médium. Como, por exemplo, essa coisa de, né, passar muitas horas por dia incorporado, ou menos interagindo com o espírito desencarnado, e também, digamos, efetuar, né, as suas curas, as suas cirurgias, incorporar, enfim, outros fenômenos mais em plena luz do dia, a qualquer hora do dia, sem a necessidade, digamos, de um recolhimento ou de um ambiente mais calmo, mais silencioso, ou mais na penumbra, né?
Então isso apenas mostra a mediunidade realmente extraordinária da qual Arigó era dotado, né? Foi então que Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né, e aqui está, ela continua dando sequência, né, que Dr. Fritz, no caso, digamos, né, observou Arigó durante muitos anos, que ele foi preparado para poder atuar. Então, foi então que Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, junto com outras entidades, concluíram no plano espiritual que era preciso desviar o povo que idolatrava suas obras, as obras de Aleijadinho, né, para induzi-lo às percepções dos fenômenos espirituais, e que era também necessária a divulgação da doutrina por meio de fatos que pudessem chamar a atenção da humanidade, tão preocupada em vivenciar somente a vida material, né? Então Arigó, no fim das contas, foi instrumento, né? Foi partícipe de uma obra maior, né? Pensada na espiritualidade, com vistas a mudar, sob certo aspecto, a mentalidade das pessoas, né, através de todos aqueles fenômenos tão impressionantes que Arigó terminaria por promover, ou terminariam por ser promovidos através de Arigó, né. Essa altura já estamos mais adiante no livro, né, e prosseguindo então. Arigó tinha a ajuda de um pequeno grupo de voluntários. A Dona Leida era um desses. E Dr. Fritz nos diz que aquele grupo já tinha ligação de vidas passadas e retornava unido para as lutas e divulgações do Espiritismo. Então, aqueles que, Dona Leida era uma dessas pessoas, né, aqueles que atuavam como voluntários ali junto com a Arigó, fazendo parte de sua equipe, na verdade, segundo o Dr. Fritz informou, né, essas pessoas já tinham ligações de vidas passadas e estavam ali, né, juntas, reunidas para realmente atuarem a, a, na divulgação do Espiritismo naquele momento, né. Arigó sempre dizia que o grupo era sua família espiritual. Desde o primeiro dia de seu trabalho, ele teve a ajuda de Zé Nilo. Depois foram chegando outros: Joaquim Ferreira, Valfrido Gomes, Altomir Gomes de Araújo, cujo apelido era Preto, Orlandino, Marli M. de Oliveira, Henrique Gomes de Araújo, apelidado de Soldado, Nicodemos Gomes de Araújo, Altamiro de Freitas, irmão de Arigó, e eu, no caso a dona Leida Lúcia de Oliveira, autora do livro. Já no final, pouco antes de Arigó desencarnar, foi convidada Maria Antônia, que depois foi substituída por sua irmã Lurdinha. Acho que essa passagem é bastante interessante, porque ela cita os nomes aqui, né, um por um, das pessoas que faziam parte dessa equipe, né, que atuava junto a Arigó e que, por certo, tiveram também uma contribuição muito significativa, né? Sem o seu apoio, sem o seu concurso, o médium não teria, né, como atuar efetivamente sozinho, né? Precisava de alguém para abrir o espaço, para organizar a fila, para verter as receitas, né, datilografar as receitas, vertê-las para uma escrita inteligível, datilografá-las, enfim, uma série de outros apoios, né, que eram necessários e que essas pessoas promoveram. Que fica então registrado aqui os seus nomes, né, que elas também muito contribuíram e merecem todo o nosso respeito. Continua então Dona Leida. Chegavam diariamente a Congonha cerca de 1.000 a 2.000 pessoas. Então, de 1.000 a 2.000 pessoas por dia. Não é, não é brincadeira, né? E pela madrugada a fila já era formada ao lado de fora, do lado de fora do Centro Espírita Jesus Nazareno, que era aberto às 6 horas. Toda aquela fila passava primeiramente por uma mesa onde o Zé Nilo, Altomir, apelidado de Preto, Altamiro, Marli e eu anotávamos nos cadernos o nome e o endereço de todos. Feito isso, as pessoas se posicionavam em fila em vários bancos espalhados por um salão e aguardavam a chegada de Zé Arigó. Quando ele chegava, todos podiam perceber a serenidade do seu olhar penetrante. Fazia uma pequena preleção evangélica, orava o Pai Nosso, a prece de São Camilo de Leles, o protetor dos doentes, e invocava as bênçãos do Cristo, saudando a todos numa entonação amorosa. Respeitoso silêncio se fazia no ambiente, e nesse encontro ocorria a magia de algo confortador e construtivo no íntimo daquelas pessoas cujos pensamentos eram entrelaçados pela mesma energia de fé. Já com a atuação do Dr. Fritz, sentado diante de uma pequena mesa, a fila de pessoas ia entrando dentro da sala, e elas permaneciam encostadas na parede, e o tempo de consulta para cada uma era de mais ou menos 1 minuto.
né? Então veja-se impressionante, quer dizer, em cerca de 1 minuto, um pouquinho mais se fosse o caso, a pessoa era consultada, prescrevia-se, né, o que ela necessitava e que funcionava, né? Mas enfim, conforme já mencionamos, quer dizer, os outros médicos, quando as pessoas estavam na fila, os outros médicos, né, da equipe espiritual já iam examinando-as, né, antecipando o trabalho, passando as informações para o Dr. Fritz. Por isso, quando as pessoas chegavam até Arigó, enfim, o que elas necessitavam já era conhecido, né, já estava estabelecido. Não receitava ervas, nem medicamentos caseiros ou homeopáticos. Receitava drogas modernas e que ainda nem tinham sido lançadas no mercado. A letra do Dr. Fritz era completamente ilegível e a tradução das receitas ficava a cargo de Altomir, que, com grande agilidade, as datilografava. Quando o movimento era intenso, eu também o ajudava. As receitas eram obrigatoriamente datilografadas, pois nenhum farmacêutico conseguia decifrá-las. Além disso, se as receitas saíssem do centro com a letra do médico, poderiam ser usadas como prova nos processos criminais contra Arigó, né? Então essa precaução também era necessária. Devo ainda acrescentar que a letra do Dr. Fritz era completamente diferente da letra de Arigó. Outra coisa curiosa. Quando o doente não tinha cura e o Dr. Fritz sabia que ia desencarnar, quer dizer, a, a equipe, né, de médicos do mundo espiritual podia bem mais do que a equipe de médicos desse mundo poderia. Mas não existe o sobrenatural, existe o natural, que nós não entendemos, né? A equipe de médicos espirituais, comparativamente, podia muito, mas evidentemente não podia tudo. Existiam casos que nem mesmo eles, né, com os conhecimentos médicos e com, né, os fluidos médicos do mundo espiritual, nem mesmo eles podiam resolver, né? Então, quando sabia, se, né, o Dr. Fritz sabia que o caso era sem solução, que a pessoa iria desencarnar, escrevia alguma coisa no papel e colocava do lado esquerdo um código que passava desapercebido de todos. Só o Altomir e eu sabíamos que todo paciente que nos apresentasse aquele papel com o código era considerado um paciente próximo à desencarnação, ou seja, um paciente terminal. Em vez de transcrevermos os medicamentos, escrevíamos uma mensagem e sugeríamos a leitura do Evangelho. Isso acontecia porque Dr. Fritz nos dizia que quando os doentes chegavam à sua frente, o próprio guia espiritual da pessoa o avisava de que seu tempo de vida estava terminado. Se aquelas pessoas tomassem os remédios receitados e desencarnassem logo em seguida, com certeza todos, e principalmente os opositores, diriam que os medicamentos receitados por Arigó os haviam matado. Além disso, somente eram operadas as pessoas nas quais acendesse, em cima de suas cabeças, uma luz espiritual em forma de prato que era identificada pelo Dr. Fritz. Então, o próprio Dr. Fritz identificava, né, através dessa. A dona Leida descreve aqui como uma luz espiritual em forma de prato que acendia sobre a cabeça da pessoa, né? O Dr. Fritz então identificava as pessoas que podiam ou que não podiam, né, se esse sinal não aparecesse, ser cirurgiadas. Então nem todos, né, necessariamente podiam também ser cirurgiados. Quer dizer, a equipe do mundo espiritual podia muito, mas não podia tudo, porque, enfim, o sobrenatural não existe, né? Entre os milhões de pacientes atendidos, e foram milhões realmente, cerca de 2 milhões de pessoas, que era igual atendeu no seu cerca de 20 anos, né, de atuação, jamais algum deles desencarnou depois de ser operado e de tomar os medicamentos receitados, né? Se isso tivesse acontecido, imagine o que teria sucedido a Arigó, que mesmo quando curava e salvava vidas, já era perseguido. Arigó foi condenado em 2 processos, mas não por homicídio, e sim por curandeirismo e exercício ilegal da medicina. A equipe espiritual não interferia nos processos kármicos, mas essas pessoas eram sempre beneficiadas de uma certa forma, né? Então a equipe do mundo espiritual não tinha como interferir caso a vida da pessoa realmente já estivesse por findar, caso a sua desencarnação já estivesse próxima, né? Mas tentavam de alguma forma pará-la, né, sugerindo que elas lessem o Evangelho, enfim, tivessem algum tipo de benefício espiritual nesse sentido. Mais adiante, essa altura já na página 114, Dona Leida nos dá uma descrição aqui que casas, né, enfim, soma-se aquilo que eu já havia falado, né, antecipando, quer dizer, os fenômenos aconteciam realmente em qualquer lugar, a plena luz do dia, contrariando muito do que se sabia, né,
ou que se prega ainda hoje com relação à necessidade, né, de uma obscuridade para o acontecimento de certos fenômenos mediúnicos. Então, nos relata ela. Os fenômenos aconteciam em ambiente com luz forte, acesa, e quando havia médicos no ambiente, fazia questão que eles testemunhassem bem de perto e que segurassem a lâmpada sobre o campo operatório. Durante a incorporação, seu rosto se iluminava e sua pronúncia caipira se transformava em acentuado sotaque alemão. Seu olhar também passava a ter um brilho diferente e irradiava raios magnéticos. A forma como as pessoas olhavam para ele também era diferenciada. Eram olhares suplicantes. Durante as cirurgias, a hemorragia era controlada verbalmente. Dr. Fritz dizia: Cristo não quer sangue. E, como um verdadeiro milagre, o sangue parava de correr. Terminada a operação, o médico alemão aproximava as extremidades do corte, que era colado, instantaneamente, e a cicatrização também era imediata. E tudo isso era assistido por centenas de pessoas que, extasiadas, acompanhavam cada gesto, cada movimento do médium. Então veja-se que os fenômenos realmente eram impressionantes, aconteciam em plena luz do dia. A Arigó fazia questão que, se houvesse médicos no recinto, que eles assistissem bem de perto, iluminassem o campo operatório, vissem tudo bem de perto, quer dizer, nada que nem de longe se assemelhasse à dissimulação, algum tipo, né, de farsa, muito pelo contrário. Né? Então veja-se realmente a postura de alguém que está agindo com hombridade, né, é sabedor, né, de que aquilo que está a fazer realmente é verdadeiro, é correto, que está a praticar fenômenos, a realizar fenômenos que realmente são autênticos, tá certo? Então, meus amigos, ficamos por aqui nesse terceiro vídeo. Teremos ainda vários outros, como disse, o livro tem cerca de 500 páginas, né? E mesmo considerando que temos aqui feito saltos, em alguns casos relativamente, né, grandes, né, trazendo excertos, mas ainda assim, para que possamos ter uma boa panorâmica da obra e manter coesão e coerência, precisaremos ainda de um bom número de vídeos para terminar o livro. A minha expectativa é fechar esse livro com 10 vídeos, então estamos no terceiro, teremos em princípio mais 7 aí pela frente, tá certo? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se e nos ajude a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.